deitado assim no canto, com o lençol em cima. E ele levantou o lençol e mostrou. Aí a gente reconheceu que era Zé. Aí a gente voltou para a cela de manhã, no carcereiro. O rapaz tinha um preso político de Natal que limpava a cela da gente. Aí ele esteve lá e disse: olha, mataram o companheiro de vocês, Mata Machado. Mata Machado, filho de um jurista mineiro, a quem vi nos estertores da morte. Dando para finalizar a relação dessa maratona José Carlos da Mata Machado, né, nós vamos colocar aqui pedaços, né, excertos, né, ou partes de filmagem que nós fizemos exatamente há 30 anos atrás na cidade de Belo Horizonte. O que aconteceu há 30 anos atrás, nos dias 27 e 28 de outubro de 1993, exatamente 20 anos depois da cruel tortura e assassinato tanto de José Carlos da Mata Machado quanto de Gildo Lacerda. Aconteceu uma espécie de uma grande homenagem a José Carlos da Mata Machado. Na época, o seu pai, o professor Edgar da Mata Machado, seus amigos, tem até a presença de Lula. Então, durante 2 dias, aconteceram vastas programações em Belo Horizonte, da mesma forma que está acontecendo agora, 30 anos depois. Então, nós vamos colocar, como esse material a gente não teve que fazer muito mais para divulgar, a gente não teve assim, nenhum tipo de projeto, nada. Então, achou melhor, né, vamos trabalhar para mostrar o acervo que faz parte da pós-TV DHNet, né? E o que é a pós-TV DHNet? A pós-TV DHNet é parte integrante, né, de um projeto que surge através do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular e de todo esse esquema que a gente tem. A livraria, uma editora, que é a editora potiguariana, a pós-TV DHNet e um portal na internet. Então, com vocês, né, pedaços do que aconteceu há 30 anos atrás em Belo Horizonte, né, que culmina com... Tem uma coisa muito legal nisso tudo, é que a última entrevista do professor Edgar da Mata Machado, acho que foi dada a nós, né? Acho que, mas filmando, Samarone entrevistando, porque para quem não tem informação, o professor Edgar da Mata Machado, o pai de José Carlos da Mata Machado, era desses cristãos muito engajados. Ele era deputado federal, ele era um grande estudioso e tradutor de muitos livros de pessoas ligadas à esquerda católica, como Jacques Maritain. Então, o professor José Carlos, o pai de Mata Machado, que é o professor Edgar, a última entrevista que a gente vai colocar aqui é exatamente o material que a gente tem. Então, a gente vai mostrar, não vai ter condição de ter as 3 fitas, para a gente fazer uma coisa mais elaborada. Mas as pessoas vão saber mais ou menos o que aconteceu há 30 anos atrás e uma coisa mais transada, mais trabalhada, a gente pensa na sequência, mas não deixa de colocar agora no momento em que comemora-se os 50 anos do brutal assassinato e tortura de José Carlos da Mata Machado e de Gildo Lacerda, dois mineiros, né, que estavam exatamente na resistência à bruta ditadura militar de 1964. Essa leitura do senhor, essa bibliografia, o José Carlos lia muito isso, esses livros? Bem, o livro, não sei se você fez depois que ele deixou a faculdade. Foi em que ano? Não. Era esse, né? Quando vinha aqui. Quando vinha, não. Ele quer saber durante o tempo que ele estudou, Ele etc. fez curso, né? Mas Foi meu aluno. Ah, foi? Foi meu aluno.
Mas se ele se interessava, o que especialmente, Já, ele não se lembra o que ele se interessava Sim, na biblioteca sua. elementos. E depois toda a parte de filosofia e de filosofia do direito, que está tudo aqui, era o que ele mais utilizava, né? e Jacques Maritain também. Maritain, Eu acho que o Maritain, ele não se interessava, não, né? O quê? Maritain, Jacques Maritain. Eu acho que aí não, já a não. filosofia não. Filosofia. Filosofia era mais trabalho meu. Ele que tinha uma formação no seminário, né? O interesse dele era Ele só teve a 7, vida 8 da anos no faculdade. seminário. Agora, Só ele direito, né? acabava se interessando também um pouco por filosofia, porque influência. trabalhando comigo, né? E comigo morando. E como foi ele aluno do senhor? Ele foi aluno do senhor? Né? Ele foi aluno do senhor Foi meu aluno. lá na faculdade? Na faculdade. E como é que foi Foi meu aluno até a formatura. Só que Não, até a formatura não, porque você só dava aula no primeiro ano, né? Então ele foi seu aluno no primeiro ano. Sei que as provas ele pediu ao professor para corrigir, sabe? Essa. Ele foi meu aluno no primeiro ano e foi meu aluno também no doutorado. Ele não fez doutorado, ele já tinha outra ideia. Já Tinha falei. nenhuma restrição como aluno, não. Ele era Não, aluno porque pelo igual fato- aos outros. igual a. Não tinha. Tinha nenhuma Engraçado, só. eu já ouvi falar que o professor, não sei. E essa leitura aqui, esse romance, ele gostava? Romance, Romance. porque ele traduziu Bernanos, né? Tem um livro de Bernanos aí, o Diário de um Fui de Aldeia, que o Edgar que traduziu. Mas acho que os meninos não se interessavam muito por Bernanos, não, né? Ele está perguntando se ele se interessava por alguma Romance. romance. A gente. Aí talvez as meninas aqui. Tá. As meninas têm muito caso dele. Tem Cataguases, eles mandando buscar, as meninas mandando buscar os livros que achavam que teria lá no comércio de Agatha Christie, e ele foi, quando chegou lá, pediu Agatha Christie, os livros da Agatha Christie, chegou e disse que falou Agatha Christie lá, sabe? Mas devia ser menorzinho, né? Mas em Cataguases, cidade interior, os meninos andavam com mais, né? Mas eu acho que é alguma coisa sobre romance. Ele lia o Zé um pouco, né? Ele mexia com direito de trabalho, que ele assinava uma revistinha, ele se interessava mesmo, eu acho que ele pensava naturalmente em direito de trabalho. Sabe que tinha uma revistinha que há pouco tempo eu joguei a coleção. Essa rua aqui era muito diferente, tinha casa, tem mais só conversa, casa, né? Agora só casa. era só casa. Só casa. Não tinha era muito animada assim, a rua, era muita criança brincando, como assim, era um residencial mesmo. Residencial apenas. Só Era residencial. diferente. Só residencial. Onde é o Rios, aí, esse restaurante, era uma família que os meninos brincavam lá e cá. Né? Na frente mesmo. A Valérico fala muito lá em cima também. Né? Aonde? Na casa. Não, ele tinha o quarto dele, está descaracterizado. Né? Só tem o que tem lá do tempo dele, é só Ele estranho. às vezes fazia esses contatos assim, mais políticos. Às vezes o estudante chegava aqui e subia diretamente ao quarto. Não, dele. quando ele estava doente com hepatite, né? Quando ele estava doente com Ah, hepatite. sim, todos. Aí, o pessoal subiam, né? Passava direto pra lá. já ia direto. Olha. Ele já foi, você já fotografou? Não, mas é porque não era demais, não, né? E já no tempo da militância, talvez antes da clandestinidade, né? Ele fazia algumas reuniões. Né? No quarto dele teve um período longo de Agora, doença. De doença. Não é hepatite, não foi? Nesse período ele vinha muito, ele estava presente, né? E os colegas vinham muito aqui. Os colegas já chegavam aqui e entravam diretamente aqui. Os colegas Ah, da meu Deus. militância política. A área dele hoje virou biblioteca também. O que é assim? Não tem qualquer coisa. Virou freezer que tem lá. Agora, quando ele estava como clandestino, como era o contato dele? Aí era coisa muito rara, muito difícil, sabe? De vez em quando é que vinha, eu esqueci o nome do rapaz que vinha trazer umas cartas aqui. Seria irmão do Jair, do Dorival? Dorival é o apelido do Jair, né?
Jair. Acho que É o talvez. codinome É, dele, codinome. né? É, Aí trazia uma carta, trazia de vez em quando uma mas carta. para ele vir aqui era difícil, né? Muito difícil. Uma vez nós aqui estivemos em São Paulo com ele, né? Mas sim, não era fácil. Né? O que é isso? O nosso convívio com o Zé, ele já na clandestinidade. Eu falei com ele que era muito difícil, né? Eu, aliás, no livro eu conto. Né? Aquela carta que aquele rapazinho, que eu acho que era irmão do Jair, né? Trazia aqui, Horácio, não lembro. Mas no livro eu conto os nossos encontros todos com ele. O último encontro mais importante que nós tivemos com ele foi quando ele nos avisou que talvez tivesse que ir para O exterior. o exterior. Aí ele. Agora, interessante Falou é o seguinte, que São Paulo, você conhece bem São Paulo? Ela conhece. Conhece, né? Isso em São Paulo é muito bom, a praça. Né? Nós nos encontrávamos na praça sem nenhuma. Qual praça? Não Né? me lembro. Uma A praça. grande praça do centro de São Praça Paulo. da Sé. Lá é, Talvez. lá é que ele falou conosco. Ele falou conosco, olha, acho que eu vou ter que ir para. Pro exterior. Depois eu soube que ele esteve no Chile, mas eu soube mais pelo que também foi para o Chile. Cui de Almeida? Não Gui. O pessoal meu. Marcito, não é? Márcio Manuel. Márcio principalmente. Aliás, o Márcio eu fiquei assim um pouco mais. Fomos e ficamos num hotel junto da rodoviária. Ficamos juntos na rodoviária para facilitar o encontro com ele. Aí depois fomos para a praça conversar. E ele brincava comigo. Aqui em São Paulo é ótimo, porque a praça, todo mundo praça, né? Circula na praça, todo mundo. Né? Se não fotografar. Foi talvez uma das últimas vezes que a gente o viu, né? Foi esse. Acho que foi em São Paulo. Aí é que ele falou. Mas ele ia lá, a gente ia, não, ele ia para examinar um concurso. Você ficou agachado? Sabe? Algumas vezes para examinar concurso, outras vezes aniversário de morte do Maritain, que houve qualquer coisa lá numa das universidades, na PUC, né? O centenário do Maritain, que ele fez uma conferência. A gente ia lá para isso, para ele examinar concurso ou qualquer. E se o Zé estava lá, a gente Fazia contato, né? mas poucas vezes. Porque estava preso, né? Ele esteve preso. Os militares não permitiram que ele. Não permitiram que os professores fossem ao DOPS. A congregação admitiu isso. Mas Levaram as provas finais. Por causa das provas finais, só as faltou provas finais, só faltou isso. Mas o nome dele está no convite. Eu fui para a NIF da mesma turma, em que ele não estava presente. E quando chamaram o nome dele, como é que foi? Quando chamou o nome dele? Aí deve ter havido palmas, etc, né? Já foi chamado. foi chamado o nome dele. Foi chamado o nome dele. Mas aí Bateram ele não palmas estava. e tudo, ele não estava presente, todo mundo sabia, porque estava fervendo, né? O Congresso de Bíblia tinha acabado, não sei exatamente. No 30º dia que foram proibidos os convites. Mas esse era um jornal menos. Eu havia convidado o professor Edgar e a Dona Ieda para meus padrinhos, que seria uma honra muito grande para mim. E na noite do dia 31 de outubro, já na igreja, com os convidados todos presentes, eu fui chamado à porta da igreja, porque o professor Edgar estava querendo me falar alguma coisa. E lá chegando, encontrei-o com a Dona Ieda, estava presente o Ronaldo, o Plínio Arantes, que foi um grande amigo dele. E assim que cheguei, eu percebi que havia algo estranho. E eu ouvi dizendo, mataram. Logo eu entendi que quem havia sido morto era o Zé Carlos. Então, dali mesmo da porta da igreja, ele voltou para casa e eu tive que, evidentemente, que voltar para a igreja para me casar. Uma coisa que nos marcou muito, mas é claro que se ele não pôde estar presente, ele é um dos padrinhos queridos que eu tenho. Mas foi algo que continuou, aliás, nos ligou mais ainda ao Zé Carlos e à sua família.
E foi apenas lamentável que a notícia tenha chegado num momento que deveria ser só de alegrias. E que ficou marcado para nós todos, minha família, dos meus amigos, e até hoje ele recorda isso. E é isso aí, uma coisa muito... Quer dizer que no dia do casamento você já casou sabendo da notícia. Quem foi que trouxe essa informação? Não, eu ouvi do próprio professor, que eu ouvi ele pronunciar essa palavra. Mataram, o Plínio, o Ronaldo estavam perto e me disseram que havia sido morto, né? Então eu já voltei para dentro da igreja sabendo do fato. Houve até uma situação, não sei se podia chamar de curiosa naquele momento, e que uma minha parenta, um dos convidados, disse que nunca havia visto um noivo chorar tanto. Na verdade, ela achou que eu estava chorando por emoção pelo casamento, não sabendo que o meu choro era pela perda do grande amigo que foi o Zé Carlos. E até agora a minha voz já está embargada, porque acho que, por mais que eu viva, sempre que eu lembrar disso, eu vou ficar como estou agora, com a voz embargada e com a saudade muito grande. Complementando o Samarone, o que o Bahia acabou de dizer, eu me recordo que eu estava lá para o casamento dele também, e o professor Edgar estava atrasado, juntamente com Dona Ieda, e havia um casamento logo após. O padre, então, instou para que o Bahia e a Tânia, mulher dele, então noiva, entrassem para a igreja. E o Bahia me pediu, falou: fica aí, avisa o professor Edgar que não deu tempo mais de esperar, e faz favor, você ou mais algum colega, acompanhe os dois até ao altar. Então fiquei ali fora. Nisso chegou o professor Edgar, acompanhado de Dona Ieda, apressado, descendo de um carro, um fusquinha que ele tinha, e até alegre. E me falou, eu expliquei a ele que o casamento havia começado, e me falou: tudo bem, eu estou alegre porque eu tive uma notícia boa. A notícia boa é que o Zé Carlos está preso, porque eu imaginava coisa pior. Eu falei: professor, eu não estava sabendo disso. Foi, mas está preso, está bem. Depois eu explico as circunstâncias. No que nós demos 3 ou 4 passos, aproximou-se em grande velocidade um outro carro. Era o professor João Henrique Mata Machado, o irmão dele, professor de escola de medicina, que freou o carro bruscamente e gritou: Edgar, você não pode ficar aí. Imediatamente, os olhos do professor Edgar se encheram de lágrimas. Ele virou para mim e falou: Ronaldo, mataram meu filho. Depois constatou-se que a Rede Globo havia acabado de dar a notícia de que o Zé Carlos havia morrido num tiroteio, que hoje todos sabemos falso, no Recife. A alegria anterior dele pela notícia da prisão do Zé Carlos é que os 2 genros do professor Edgar e mais um professor da Faculdade de Direito, amigo da família, que por sinal morreu agora semana passada, professor Simão Pedro Casasanta, haviam ido buscá-lo em São Paulo cerca de uma semana antes. E foram presos à saída de São Paulo juntamente com o Zé Carlos. Trazidos para Belo Horizonte, exceto o Zé Carlos, eles foram libertados naquele momento antes do casamento e chegaram contando: o Zé está preso em São Paulo, quando a Rede Globo deu, então, a morte dele no Recife. Ele morreu no dia 28, como já é sabido, mas a notícia só saiu na noite do dia 31, me parece que no Jornal Nacional, com a versão oficial, que nós sabemos que não é verdade. E no dia seguinte eu parti para a chamada Lua de Mel, lendo no JB a notícia da morte do Zé e do Gildo, na versão na qual realmente nós nunca acreditamos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi o convívio com o Zé Carlos no colégio estadual, aqui no colégio estadual, e depois já na universidade, né? Como é que foi a participação política dele, o envolvimento com o grupo, como era aquela... O José Carlos fez o então curso ginasial, que corresponderia hoje 5ª ou 8ª série do 1º grau, no Colégio dos Padres Maristas, chamado Colégio Dom Silvério, e veio em 61 para o estadual, onde eu já era aluno. Foi meu companheiro por 3 anos no curso clássico aqui no Colégio Estadual. Logo se revelou um aluno inteligente, um amigo leal, muito querido, que tinha o seu lado humano, humorístico, irônico,
que participava de todas as brincadeiras próprias da idade e que era também um aluno brilhante em seu aproveitamento. Desde logo estabeleci com ele uma grande amizade e começamos ambos a manifestar nossas preocupações com problemas sociais, o que nos levou a fundar um jornal chamado Zé da Silva, que inicialmente deveria estar circunscrito ao Colégio Estadual, mas que passou a ser editado e vendido na cidade. Isso nos valeu o convite para trabalharmos em vários jornais de Belo Horizonte. No fim de 63, estivemos realmente trabalhando em alguns jornais, fizemos vestibular no início de 64 e fomos para a Faculdade de Direito. Ali, antes mesmo de começarem nossas aulas, houve o golpe militar de 64. Coincidentemente, no momento do golpe, eu e Zé Carlos nos encontrávamos na redação do O Binômio, para onde tínhamos sido convidados como repórteres. Esse O Binômio, para quem não sabe, foi o primeiro jornal chamado alternativo do Brasil. Foi o pioneiro da imprensa nanica do Brasil, aqui de Belo Horizonte. A partir desse momento, nós, na faculdade, deparamos com a intervenção militar no Centro Acadêmico Afonso Pena e, juntamente com outros colegas, criamos o chamado GAT 64, que foi um grêmio alternativo e que fez, às vezes, de diretório, por estar o diretório sob intervenção militar. Essa foi uma faixa, assim, uma visão muito corrida, uma convivência com o Zé Carlos Mata Machado. Ô, Bahia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o dia da formatura, como é que foi toda aquela expectativa de terem convivido junto e no dia o Zé Carlos não pôde estar presente. Pois não. Por sinal, eu fui presidente da comissão de festa e na formatura foi realizada no Cine Metrópole, um cine que não existe mais hoje em Belo Horizonte. E, por coincidência, o paraninfo foi exatamente o professor Edgar, pai do Zé Carlos. E o Zé Carlos não tinha podido fazer provas, porque ele já estava, vamos dizer, quase que semi-clandestino e preso, se não me engano, na época ele estava preso. Então, foi uma cerimônia como outra qualquer de formatura, mas com essa presença dele muito forte. E a única coisa que pudemos fazer na época foi, ao momento em que foi anunciado o nome dele, a turma em peso e uníssono respondeu presente. Uma homenagem não só a ele, como ao paraninfo, que era o pai dele. Mas ali, pelo menos, era uma época em que havia ainda a esperança de depois as coisas se resolverem. Ele foi em 68, 5 anos antes dele morrer. Foi a formatura, o que houve de marcante talvez tenha sido isso. Então, depois dessa formatura de 68, quando ele entra na vida clandestina, o contato com vocês é muito reduzido, né? Até o final. Foi se espaçando cada vez mais, né? Eu até estava dizendo que esse momento que nós vivemos criou alguns problemas aparentemente até simples. Mas quando eu, às vezes, me encontrava com o professor Edgar na rua, eu ficava num dilema. Perguntar pelo Zé Carlos poderia ser uma indiscrição, porque ele poderia não poder dizer onde ele estava, se é que soubesse. E não perguntar podia parecer até uma deselegância da minha parte. Até esse tipo de problema nos foi imposto. Mas realmente os encontros foram se espaçando, porque, como você sabe, depois ele tomou outros destinos, acabou lá no seu Recife, acho que esteve no Ceará, né, e aí a gente realmente foi perdendo contato com ele. E alguma coisa que a gente sabia, muito pouco, era através do professor Edgar e de alguns colegas dele que tinham alguma notícia. Mas... Depois da anistia, essa questão dos mortos desaparecidos continua muito mal resolvida na sociedade. Você tem uma explicação ou um entendimento dessa questão? Ela reside na própria luta por anistia. Nós insistíamos em ir até o fim, no sentido de conquistar a anistia ampla, geral e restrita, para que realmente os responsáveis por tantas torturas e por tantos assassinatos fossem julgados e punidos, e, no entanto, isso não foi o resultado final. Nós conquistamos uma anistia parcial e a luta continua, porque Zé Carlos está exatamente na página da história do nosso povo, de muita luta, de muita resistência, mas de uma página que ainda tem que ser totalmente aberta.
E a cada momento que um corpo é encontrado, como foi o corpo de Zé Carlos, indica essa relação profunda entre os que tombaram e os que continuam na luta e querem esclarecer até as últimas consequências, as condições em que foram assassinados nossos companheiros, para que nós possamos extirpar desse sistema o que tem de mais cruel e de mais desumano, que é exatamente a forma de assassinato daqueles que não podem se defender e, mais do que isso, porque estão defendendo o direito legítimo de um ideal, e um ideal grandioso, que é a luta por uma sociedade humana, solidária, uma sociedade onde as pessoas possam realizar o ideal de felicidade humana, que é a sociedade socialista. Como é que você vê, depois de tanta luta, de tantas pessoas que morreram, uma parte da população mal esclarecida ainda citar a volta da ditadura como uma solução? Nós saímos da ditadura militar, da ditadura dos cacetetes, mas continuamos na ditadura econômica, onde uma sociedade que tem como base o capital, a sociedade da produção de mercadorias, que não vê a pessoa humana, mas simplesmente a acumulação do lucro, a senhora de todo o conhecimento científico e tecnológico produzido pela humanidade para continuar o processo de exploração e de alienação do nosso povo. Portanto, temos que acabar também com esse tipo de sociedade que é alienante. Mas, Luísa, a luta dos mortos, pela identificação dos mortos desaparecidos, não é ainda uma luta muito restrita aos familiares? A sociedade ainda não abarcou ainda essa luta? Ela é uma luta que, a meu ver, ela precisa não só da consciência, mas precisa também dessa questão muito humana. E um dos aspectos que a sociedade tem tentado fazer é esmagar todo esse aspecto da luta que envolve a paixão, que envolve o humano, para que as pessoas se transformem em máquina e percam essa coisa fundamental na luta, que é a paixão. Então, precisamos que todo mundo se apaixone pela justiça, pela liberdade e pela solidariedade para realizarmos realmente a revolução humana. Tá, então a morte do Matas Machado não foi em vão? Não foi em vão. Hélio, depois de tanto tempo de anistia, por que a questão dos mortos desaparecidos é tão mal discutida no país, é tão mal desenvolvida, tão mal trabalhada? Na minha visão, é porque a anistia ela não teve o alcance que ela deveria ter, né? Em virtude de que ela foi entendida como uma via de duas mãos. Eu acho que ela devia ser uma via de uma mão só. Anistia apenas para aqueles que lutaram contra a ditadura e foram vitimados pelo regime militar. Não anistia para aqueles que mataram, para aqueles que torturaram e para aqueles que, de qualquer maneira, buscaram manter o sistema militar, o sistema autoritário, à custa do sofrimento do povo. Nesses 20 anos sem o José Carlos da Mata Machado, nesses 20 anos de ausência da morte dele, como é que o senhor avalia esse período todo? Eu acho que, a partir do instante, né, em que a sociedade civil despertou, né, na luta pela anistia, na luta pelas diretas já, né, na luta pela Assembleia Nacional Constituinte, né, na defesa da atual Constituição, nesse movimento da ética na política, né, eu acho que a sociedade civil cresceu. Eu acho que, se o Mata Machado fosse vivo hoje, ele estava conosco, né, à frente nessa luta, né, pela manutenção de todas as conquistas que nós já obtivemos e que não foram conquistas gratuitas, né, que foram conquistas obtidas com muita luta, né, com muito esforço, né, com muita vontade, né, e conquistas que estão escritas nessa Constituição e que a minoria do povo, né, representada pela maioria do Congresso, pretende, se não anular, pelo menos minimizá-las a ponto da construção de um Estado neoliberal que interesse muito mais as economias dos países industrializados do hemisfério norte do que as potencialidades do povo brasileiro. Eu acho que o Mata Machado estaria à frente nessa luta, né, pelo Estado democrático de direito, né, e que repousa, né, na consolidação, né, de uma Constituição que pode não ser perfeita, mas que é a porta aberta para o processo de democratização do país, no qual nós todos, brasileiros, devemos estar empenhados. Como é que o senhor vê esse posicionamento de algumas pessoas quando falam que seria melhor hoje em dia a volta de uma ditadura? Eu acho que é o problema da falta de memória de algumas pessoas, né?
porque a ditadura é o arbítrio, não é? A ditadura é a prisão ilegal, a ditadura é a tortura, a ditadura é a morte, a ditadura é o exílio, a ditadura é o retrocesso. Nós estamos sofrendo hoje no Brasil ainda as consequências de um quarto de século de ditadura. Que eles tinham sido presos porque os dois cunhados do amigo da família tinham sido transferidos de São Paulo para Belo Horizonte no 12RI, e no 12RI estava prestando serviço militar um filho de um conhecido nosso que os viu na prisão aqui em Belo Horizonte no 12RI. E a gente imaginava que Zé Carlos também tinha sido transferido para Belo Horizonte junto com os membros da família. Mas, e no dia 31 pela manhã, 31 de outubro de 73, os nossos parentes são soltos e Zé Carlos não estava com eles. E nesse mesmo dia à noite, a família veio a saber pelos meios de comunicação, pela televisão, que o Zé Carlos e o Gildo tinham assassinados. Eu estava nesse momento num sítio de um amigo meu, próximo a Belo Horizonte, e o pai dele foi me buscar e me informou de que Zé Carlos tinha sido assassinado. Meu pai estava no casamento de uns amigos do Zé Carlos, casamento do Bahia, se não me engano, e ficou sabendo na porta da igreja. Agora, a maior parte da família ficou sabendo pela televisão. Foi aquele susto enorme. No dia seguinte, todos os jornais publicaram aquela nota oficial, que evidentemente não corresponde à verdade dos fatos, e a gente já sabia disso logo que deu a nota, que não correspondia à verdade. Ele se referiu, nas conversas que vocês tiveram, ele se referiu ao relacionamento dele com a Madalena, que parece que foi uma grande paixão, foi um negócio muito forte, né? Sim. Eu estive agora, recentemente, para esses eventos aqui da Semana Mata Machado, fazendo uma rapidíssima biografia dele. Eu até coloquei o título de Dados para uma Biografia. Eu espero que seja você que faça. Porque para a família a gente vai ter sempre uma visão muito dolorosa. Eu consegui fazer um texto pesadíssimo. Eu não consegui colocar a leveza necessária para expressar a vida do Zé Carlos. Mas para fazer esse texto, eu reli as cartas dele. E principalmente as cartas do período que ele estava na clandestinidade. E nessas cartas ele dizia claramente que, apesar de todas as dificuldades que ele estava vivendo, tinha duas coisas que amenizavam aquela situação, que era a relação com Madalena, o amor que ele tinha por Madalena e a confiança que ele tinha na vitória final do povo, na libertação do povo brasileiro. Esses dois sentimentos que mantinham ele persistente e que davam um certo alívio interior a ele para persistir na luta. Eles viveram em condições extremamente difíceis, num bairro pobre, não sei, talvez mesmo uma favela de Fortaleza. Madalena nos enviou ao Dori os documentos dele da época, eram todos documentos em que ele aparecia com o nome de José Cícero Ferreira, em que a gente pode verificar pela carteira de trabalho que ele foi comerciário numa loja de tecidos. Foi aquele susto enorme. No dia seguinte, todos os jornais publicaram aquela nota oficial, que evidentemente não corresponde à verdade dos fatos, e a gente já sabia disso logo que deu a nota, que não correspondia à verdade. Ele se referiu, nas conversas que vocês tiveram, ele se referiu ao
A relação dele com a Madalena, que parece que foi uma grande paixão, foi um negócio muito forte, né? Sim. Eu estive agora, recentemente, para esses eventos aqui da Semana Mata Machado, fazendo uma rapidíssima biografia dele. Né? Eu até coloquei o título de Dados para uma Biografia. Eu espero que seja você que faça. Porque para a família a gente vai ter sempre uma visão muito dolorosa. Eu consegui fazer um texto pesadíssimo. Eu não consegui colocar a leveza necessária para expressar a vida do Zé Carlos. Mas, para fazer esse texto, eu reli as cartas dele. E, principalmente, as cartas do período que ele estava na clandestinidade. E nessas cartas ele dizia claramente que, apesar de todas as dificuldades que ele estava vivendo, tinha duas coisas que amenizavam aquela situação, que era a relação com Madalena, o amor que ele tinha por Madalena e a confiança que ele tinha na vitória final do povo, na libertação do povo brasileiro. Esses dois sentimentos que mantinham ele persistente e que davam um certo alívio interior a ele para persistir na luta. Eles viveram em condições extremamente difíceis, num bairro pobre, não sei, talvez mesmo uma favela de Fortaleza. Madalena nos enviou ao Dori os documentos dele da época, eram todos documentos em que ele aparecia com o nome de José Cícero Ferreira, em que a gente pode verificar pela carteira de trabalho que ele foi comerciário numa loja de tecidos, depois numa loja de calçado. Agora, as condições de vida eram paupérrimas e ele chegou a A gente gostaria de ouvir as palavras da família, através do Bernardo da Mata Machado, Dori. Bom, antes de agradecer a todas as pessoas e as entidades envolvidas nessa solenidade da Semana Zé Carlos Mata Machado, eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o significado histórico que tem essa semana. Eu tive esses últimos dias, a pedido dos organizadores do evento, pesquisando sobre a vida do Zé Carlos para fazer uma breve biografia dele. E cheguei a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão que o Zé Carlos e o Gildo, a morte deles não foi um acidente de tortura. Eles foram assassinados propositalmente. E o propósito dos militares naquele momento, em um momento em que eles estavam desbaratando toda a ação popular no Brasil inteiro, o propósito era realizar um castigo exemplar. Zé Carlos e Gildo foram assassinados para intimidar todos aqueles que ainda não tinham sido presos ou mortos, para intimidar todas aquelas pessoas que, porventura, imaginassem em reconstruir a ação popular. A morte de Zé Carlos e Gildo, então, teve esse sentido que os militares pretendiam de um castigo exemplar para evitar que a ação popular renascesse naquela circunstância. Bom, eu quero dizer que essa semana Zé Carlos Mata Machado mostra justamente que o objetivo dos militares não foi atingido, ou seja, o tiro saiu pela culatra. O exemplo que eles pretendiam, que era um exemplo para intimidação, para aterrorizamento da juventude e de todos os companheiros de Zé Carlos e Gildo, acabou tendo um sentido contrário.
O Zé Carlos se transformou hoje, e isso está demonstrado mais do que nunca nessa semana, que ele, ao contrário, é um exemplo hoje de luta, é um estímulo à reorganização dos estudantes, é um estímulo à continuidade da luta pela libertação do Brasil. E ele dizia um movimento de libertação popular, anti-imperialista e democrático, que eram as ideias essenciais de ação popular. Isso ainda está por fazer no Brasil. Isso ainda está por ser feito. E então a morte do Zé Carlos teve esse significado, que foi o contrário do que pretendiam os militares, que é de incentivar e dar continuidade a essa luta. E eu fico muito satisfeito e gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao pessoal das entidades estudantis, ao CAAP, ao DCE, à UNE e ao EE, porque é na luta dessa rapaziada que a gente percebe que o espírito e as ideias do Zé Carlos continuam vivos. Agradecer também aqui, especialmente ao professor Alves Pimenta, à Universidade Estadual de Minas Gerais, por essa solidariedade. Agradecer os gabinetes do vereador Betinho Duarte e do vereador Nilmário Miranda, que está numa luta tremenda, deputado Nilmário Miranda, que está numa luta tremenda no Congresso para esclarecer todo esse período negro da nossa história. E, enfim, agradecer finalmente, em nome de toda a família, aos amigos do Zé Carlos que contribuíram de maneira fundamental para que essa semana se realizasse. Muito obrigado. Depois da fala do Nado, meu amigo, ora amigos agora, ao Luiz, o Betinho, o Tilde, tanta gente, pessoal que veio de Natal, inúmeras pessoas, um crescimento bem mais pessoal, pela história de ter deixado tão claro para mim a importância da ideia de que é um resgate da memória. Resgate da memória foi meu pai, Zé Carlos Machado, porque junto com o resgate da memória vem uma coisa importantíssima em questão do exemplo. Junto com o resgate da memória vem o exemplo, o resgate do exemplo, e um exemplo a ser seguido, levando em consideração todas as questões atuais, mas a importância do exemplo é uma coisa que eu preciso aprender, e que essa semana para mim foi muito importante, para realmente aprender que, olha, tem um exemplo muito bom para ser seguido, uma distância muito curta de você, e que é um exemplo que eu agora, agradecendo, espero que saiba seguir bem, saiba trabalhar bem, para realmente que essa memória permaneça através do exemplo de tantas pessoas, tantas lutas, tantas coisas que ainda se podem fazer, eles mostrar, como movimento estudantil, como estudante, tão grande ainda é a força das coisas. Expressão de alguém que vem representar o conjunto dos estudantes dessa universidade que estão espalhados por inúmeras fundações optantes aqui na capital, no interior. Por isso a gente convida a Aparecida Seixas para que possa, representando os estudantes, dar esse testemunho e fazer sua expressão. E colegas estudantes, familiares do homenageado. A singeleza deste ato tem um significado muito especial para todos nós aqui presentes, e principalmente para todos aqueles que acreditam no futuro do nosso Brasil. Estudantes que somos, sabemos avaliar também a gravidade do momento político, econômico e social que atravessamos. Porém, desejo afirmar que temos fé, acreditamos que nosso Brasil é e será um país de futuro. Um país que tem riquezas e um povo que luta para alcançar seu ideal de liberdade e democracia. Ao inaugurar esta sala, na sede da reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, com o nome de José Carlos Novaes da Mata Machado, procura-se homenagear o jovem idealista que ele foi. Procura-se homenagear um homem que morreu torturado pela repressão militar no auge de sua luta por um socialismo verdadeiramente democrático. O exemplo de Zé Carlos nos legou é uma chama de esperança que continua acesa.
Não deixaremos que ela se apague. Queremos também uma pátria livre da corrupção, da violência e dos privilégios de alguns povos. Não pretendo me alongar mais. Desejo apenas deixar marcada, através dessas palavras, a presença do estudante mineiro nessa solenidade. Neste momento de tristeza e ao mesmo tempo de alegria. Tristeza pela falta da presença física do homenageado e alegria por estar nos lembrando e reconhecendo que a sua vida, a sua luta não foram em vão. O seu nome nessa sala será lembrado, sempre como exemplo para nós. Exemplo de um jovem que deu sua vida pelos ideais de liberdade e de amor à pátria. Exemplo de ideais de liberdade para sua família, seus amigos, seus colegas, seu país. Muito obrigada. Então, agradecendo todas essas pessoas que puderam estar presentes aqui, em nome da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais e do Centro Acadêmico Afonso Pena, juntamente com a Universidade do Estado de Minas Gerais, realizaram durante toda essa semana uma programação em homenagem a José Carlos da Mata Machado, José Carlos Novaes da Mata Machado. A gente encerra essa semana e dá início ao projeto Memória e Luta, que a OEE começa a construir com o objetivo de recuperar a trajetória das lideranças estudantis, recuperar a trajetória dos movimentos populares que foram perseguidos, foram rechaçados pelo movimento de 64. Memória e Luta foi iniciado com essa semana em homenagem ao José Carlos. E será recuperado o Gildo, será recuperado todos aqueles que, como ele, foram presos, foram torturados, foram, de uma forma vil, assassinados por essa ditadura. Então se pretende buscar quem foram os mandantes, quem foram os responsáveis por esse regime jurídico-político que fez o que fez. Então, Memória e Luta vai precisar do apoio de todos vocês, da família, do professor Aloysio, dos amigos, Plínio, para poder definitivamente estar resgatando essas pessoas que, mais do que os ditadores, fizeram e fazem a história do Brasil. Muito obrigado. Madalena, essa convivência atual com 2 filhos, como é que tá? Como é que eles trabalham esse período todo de desinformação ou de falta de informação sobre um passado recente? Eu acho que eles não é questão de trabalhar, ou seja, a informação do passado recente é a coisa que a gente está pesquisando ainda. É muito mais quem eles foram naquele período. Tá? E muito mais o Eduardo do que o Dori. Tá? O Dori era 9 meses, tem foto, tem história mais montada. O Eduardo muito mais quem foi o Zé, como é que era o pai para ele naquele período. Bom, então, Eduardo, como é que você trabalha isso? Olha, a questão para mim funciona mais ou menos assim. Eu sempre senti, principalmente quando eu tenho contato com outras pessoas que me falam de infância e tal, eu sempre senti que para trás dos 4 anos, assim, é um branco, entendeu? Eu não consigo lembrar nem... As pessoas às vezes lembram, assim, que a mãe foi dar a chupeta que caiu no chão, então ele lembra de ter ido à praia, não lembro de nada, né? Antes de 4 anos eu tive um corte, mesmo, é uma coisa muito abrupta, né, que eu só fui recuperando aos poucos, é um trabalho de quase de autoanálise, né, que é aí que você vai recuperando algum tipo de coisa, mas mais no plano de afetividade e tudo, né, não chega a ser um conjunto de fatos, de imagens, nada disso aparece, né, é uma questão muito afetiva mesmo, o que eu consigo recuperar, porque de resto ficou mesmo. Quando você vê nos meios de comunicação, numa semana José Carlos da Mata Machado, numa semana, e quando falam do desaparecido, dos mortos do regime militar, assim, o que é que isso passa para você? Eu me sinto envolvido, né? Isso eu acho que é o básico. Só acho que nós 3, mesmo o Dori, né, que não viveu diretamente, ele se sente envolvido, além da questão de ser o
pai dele está envolvido na história, ele se sente envolvido, porque foram sequelas, né, que foram deixadas em todo mundo que passou perto, né? Era só você passar perto do acontecimento, você sentia, porque foi uma coisa muito forte, né? Então eu sinto que eu estou envolvido, né? Eu comecei a perceber que eu estava envolvido, sei lá, quando eu tinha uns 12 anos, assim, né? Eu comecei a pensar assim, olha, tem mais coisa aí nessa história, né? Não é só uma historinha bonitinha para você contar de vez em quando para seus amigos falarem, nossa, sua vida é cheia de aventuras e tal. Não, aí você percebia que tinha muita coisa, né? Aí eu fui pensando nessas coisas e eu me sinto envolvido, né? Me sinto quase membro ativo de todo o movimento, né? Você é um estudante de filosofia e está se preocupando com a questão ética e da filosofia. Como é que você vê a sociedade brasileira trabalhando toda essa questão dos desaparecidos, do regime militar? Você acha que há uma preocupação da sociedade ou é uma luta muito isolada ainda? É o seguinte, eu acho que há uma preocupação de certos setores, né? Certos setores se preocupam ou porque tem laços como nós temos, ou porque uma proposta política mesmo, né, pela qual passa, né, o resgate dessas coisas todas, mas a maior parte não está preocupado com nada, né, porque isso a gente percebe em tudo, né, não é só na questão dos desaparecidos, é uma grande parte da classe política, o povão nem digo, né, o povão tá longe de ter consciência de um monte de coisa, né, é um mundo muito, muito complicado. Mas a maior parte da classe política não está sabendo disso, não, né? Não sabia na época, né? Era aquele povo que achava que o que estava acontecendo era baderna, era gente que estava bêbada saindo da universidade, não sabia quanta coisa estava acontecendo, e esse povo foi formando, foi crescendo, foi assumindo cargos políticos, assumindo um papel político na sociedade, continuou desinformado, continuou alienado, né? Para usar um termo tem que usar com uma certa cautela, mas alienado. Perguntar para o Dorival o que está representando nesse momento de encontro entre os três. A gente se vê de 4 em 4 meses, de 6 meses. Diz que de 4 em 4 anos, mas... Sei lá, cada um tem aqui são 3 relações pessoais completamente diferentes. A relação minha com a mãe, do Dudu com a mãe e minha com o Dudu são relações completamente diferentes, formadas em contextos completamente diferentes e que realmente quando encontro, talvez seja uma quarta relação quando encontro os 3 juntos, porque a relação de 2 filhos com a mãe, mas são relações completamente diferentes. A relação com o Dudu minha tem uma amizade muito grande com a mãe e uma mãe. Eles dois têm uma relação filho e mãe diferente. E basicamente isso. Eu acho assim que para mim é o seguinte, por exemplo, o Dudu, a relação minha com o Dudu, a minha afetividade com o Dudu é o seguinte: ele foi um filho que eu decidi ter naquela situação, separada do pai dele, foi o primeiro neto da família, então enfrentar toda a família burguesa, toda aquela discussão, e ter na clandestinidade. Quando o Dudu nasceu, eu já estava na clandestinidade. Então tem tudo aquilo que eu acho que nós conversamos ontem, né, da gravidez em São Paulo, conhecer o Zé e tal. Mas, por exemplo, quando o Eduardo, para mim, tem umas coisas muito fortes, é o seguinte: quando ele veio a primeira vez para eu ver, no Promato Paulista, então, são realidade, esse nasceu na LBA, esse nasceu no Promato Paulista, a emoção foi muito forte, ser uma coisinha pequenininha, que era minha, que eu quis ter, tá? Eu estava com 21 anos na época, eu sei ainda, eu sinto a emoção da primeira vez que ele mamou, sabe? Foi uma coisa muito espetacular para mim. Toda a dificuldade que foi aqueles tempos, seja, de morar em casa de simpatizante, sair. Ele foi hospitalizado muito novinho também, num hospital que ficava perto da TV Bandeirantes de São Paulo. A TV Bandeirantes pegou fogo, leva o Dudu para casa, fazer fototerapia dentro de casa. Os avós dele, os pais de Everaldo, chegaram, aí a avó dele virou e falou assim: eu nunca esqueci de comentar, o Everaldo não está ajudando essa criança.
Ele está nu, e ele estava nu por causa do tratamento. Everaldo, o pai dele, foi sempre presente, foi uma pessoa muito forte, ou seja, todas as vezes que eu precisei, por causa da situação de clandestinidade, afastar Eduardo de mim, o Everaldo vinha e buscava sempre, sempre buscou. Não discutia, sabe? Vai, pegava o Dudu e depois falava, eu vou buscar outra vez, eu vinha e retomava o Eduardo. O Eduardo, nos primeiros tempos, por exemplo, da minha vida com o Zé Carlos, quando a gente foi morar junto, o Eduardo foi junto. Ou seja, uma semana depois que eu e o Zé Carlos montamos casa, eu vim em Belo Horizonte buscar o Eduardo. E ele ficava numa casa de uma vizinha. Lá que eu falei, a Vila Esperança, lá em São Paulo, onde passa perto da linha do trem. Você deixava de manhã e pegava de noite. Depois eu levei ele para uma creche lá é uma parada lá, é uma parada famosa lá em São Paulo que chama Parada não sei o quê. Não me lembro o nome agora. E era uma creche, por exemplo, de irmãs que cuidavam. Eu chegava assim, Eduardo, mamou? Sim, mamou. Tomou banho? Sim, tomou banho. A hora que eu pegava, ele estava molhado até aqui. Ele não tinha tomado banho, não tinha nada. Aquela agonia de creche municipal nesse país, que até hoje é a mesma coisa. Depois, quando a gente foi para Fortaleza, então ele era muito apegado, assim. Ele chamava o Zé Carlos de pai, até esse momento ele não sabia que o Everaldo era o pai. A gente foi para Fortaleza e, pelas próprias condições do lugar, o Dudu, por exemplo, podia sair, ele pedia pão, a gente dava o dinheiro, ele atravessava a rua, comprava o pão, comprava a manteiga e voltava para casa, coisa que o Dori não teve. Tá? E o Dori já foi criado como classe média. Classe média não sai para comprar o seu pão e sua manteiga quando tem 1 ano e meio de idade. Tá? Mas o Dudu conseguia fazer isso. Mas o Dudu saía, caminhava e ia. Sabe? Era natural para a gente ele ter a sua própria iniciativa. O nome agora. E era uma creche, por exemplo, de irmãs que cuidavam. Eu chegava assim, Eduardo, mamou? Sim, mamou. Tomou banho? Sim, tomou banho. A hora que eu pegava, ele estava molhado até aqui. Ele não tinha tomado banho, não tinha nada. Aquela agonia de creche municipal nesse país, que até hoje é a mesma coisa. Depois, quando a gente foi para Fortaleza, então ele era muito apegado, assim. Ele chamava o Zé Carlos de pai, até esse momento ele não sabia que o Everaldo era o pai. A gente foi para Fortaleza e, pelas próprias condições do lugar, o Dudu, por exemplo, podia sair, ele pedia pão, a gente dava o dinheiro, ele atravessava a rua, comprava o pão, comprava a manteiga e voltava para casa, coisa que o Dori não teve. Tá? E o Dori já foi criado como classe média. Classe média não sai para comprar o seu pão e sua manteiga quando tem 1 ano e meio de idade. Tá? Mas o Dudu conseguia fazer isso. Mas o Dudu saía, caminhava e ia. Sabe? Era natural para a gente ele ter a sua própria iniciativa. Tem coisa assim também de... Aquilo que eu contei ontem do doce, não sei se a gente gravou, né? Que a gente morava numa casa que era uma bodega. Né? Então, uma bodega nordestina. Tem a sala com a mesa, uma cama de solteiro, uma rede em cima, que o Dudu dormia na rede, eu e o Zé na cama de solteiro, fogão, um armário, e o Dori na mesa da sala. Ele era pequenininho, Dori. Lá em Fortaleza. Aí o Dudu foi na vizinha, que chamava Ieda, eu nunca esqueci o nome, que era a dona da bodega. E ela abriu uma lata de goiabada. Aí o Dudu veio pelo fundo, que as casas se ligam, né? Que as casas bem do Nordeste, com a lata de goiabada na mão, para mostrar para a gente. Mamãe, olha que coisa linda. Eu nunca esqueci, porque assim, é muito da minha infância a goiabada. Tá? Para o Eduardo foi descoberto uma lata de goiabada, assim, a beleza de uma lata sem tampa. Tá? Você vê um doce bonito. Era para mostrar para a gente, para ele voltar a comer lá. Sabe? Então ele tinha uma muito boa relação com a vizinhança, sempre teve. Ele era muito dado, muito conversador. Não criava problema de ficar com qualquer pessoa, ele ficava muito bem. E então tem essas coisas assim que são lembranças muito, muito importantes para mim de uma infância com ele, de fazer tudo para criá-lo, de querer que ele vivesse com a gente. Aí somente lá em Salvador, já dando um salto grande, já quando a gente sabia que ia ser preso, na véspera do Zé Carlos ir embora, que ele perguntou,
Por que que Everaldo era muito importante para ele? Porque o tio Everaldo é muito legal comigo. Aí a gente falou que o Everaldo era o pai dele. Ele desceu, ele tinha um amiguinho lá nesse condomínio que chamava, ontem o Dag lembrou, chamava Santa Madalena. Desceu e contou para o amiguinho que ele tinha 2 pais. E que, acho que o Dudu sabe essa história, que ele tinha 2 pais. Ele tinha um pai médico e um pai que andava de caminhão. Porque ele viu uma vez o Zé chegar de caminhão, então era um pai que andava de caminhão. Aí virou para o menino assim, você pode ir na panificadora de pais e compra. Você compra o pai médico, pai engenheiro, pai doutor. Você vai na panificadora de pais. Aí nunca esqueceu, porque assim, a gente tinha muita dúvida de colocar, porque eram 2 realidades. A gente oferecia uma realidade para ele de vida muito difícil. O Everaldo já era médico. Tá? E ele transou muito bem, ou seja, era questão de, na hora da compra, você escolhe um artigo, né? Você escolhe um artigo bom, ruim, problema. Era ele que escolhia. Também tem, por exemplo, nessa época, teve um Dia das Crianças nesse condomínio, dia 12 de outubro, né? A gente ainda estava nesse condomínio, eles deram um caminhãozinho para ele. E eles comentaram que foi a criança de todo o condomínio que ficou mais contente com o presente. Ele ficou contentíssimo, felicíssimo com o presente. Sendo que era uma criança assim, que não era apegado. Eu estava conversando com outro menino meu de 7 anos, comentando de Eduardo, e falei com esse dia com ele. Uma vez o Everaldo mandou brinquedos ótimos para ele. Então, um trenzinho que punha pilha e andava e tal. E passou um menino na rua e propôs trocar com maço de cigarro. E o Dudu trocou todos os brinquedos pelo maço de cigarro. Tá? Eu tive que ir atrás e falar, peraí, tá? Não dá para levar um carrinho de pilha, um caminhãozinho que anda, para o maço de cigarro vazio, uma caixinha de maço. E ele contentíssimo. Por exemplo, uma coisa que é muito forte também nesse período, como a gente andava muito, mudava de estado, vinha em São Paulo, ia para uma casa, o Eduardo juntava tampinha. Então tinha um saco de tampinha, de refrigerante, de todos os lugares que andava. A gente carregava esse saco para cima e para baixo. A gente sempre fez isso com ele, assim, carregar as coisas. Até que em Salvador eu deixei as coisas, tá? Que ficou na casa da Adelaide e Laís, que eu tive que deixar tudo e ele sair com o mínimo de roupa possível, que já era no momento da fuga mesmo. Mas, por exemplo, eles 2 tiveram as mesmas, sarampo junto, catapora junto. Teve período que dormi em rede juntos, uma rede ao lado da outra, a gente balançava as 2 redes de uma vez. O Eduardo sempre foi muito fechado. Então, em Fortaleza, ele ia para uma escolinha pequenininho. Ia até 7 de setembro. Né? 7 de setembro de 72. Então, ensaiava. Ele tinha um tambor que era para ele tocar ali perto da Universidade de Fortaleza. Ia ter um desfile. Aí a professora chegou para a gente e falou assim, o Eduardo não vai desfilar. Ele não desfila, ele não anda, ele passa o tempo todo no meu colo. Aí eu falei, mas eu vou até lá. Ela falou, não precisa, só vai ver eu carregando. E se ele ver a senhora, vai querer que a senhora carrega. Então, pelo menos, ele vai no meu colo. Chegou na hora do desfile, o Eduardo foi para frente, desfilou, batendo tambor. Ou seja, ele não participou de nada. Nós não vimos, a gente só ficamos sabendo depois que ele abriu o desfile. Tá? Assim, até a última hora ele não ia. Tá? Então tinha muitas essas coisas dele, assim, de ter mais iniciativa, ele quer comprar bala, bombom, como se falava lá, né? Vai, compra, vai na bodega, compra. Quando o Dori nasceu, por exemplo, que é toda aquela história, né? Hoje eu estava conversando com a tia da Dori, ela contando do neném que ela está esperando, e a Camila, ela contou, o Dudu, nós fomos para Goiânia até, depois, ela já fugiu naquela correria, chegamos em Goiânia, na casa do Gil, e eu tive ameaça de entrar em parto, aí fui para o hospital, aí eu voltei, não, fica mais um dia, não é agora. Quando eu cheguei, cadê o neném? Não trouxe. O Eduardo pegou um pedaço de pau para bater. Sabe, eu saí para buscar o neném e volta seu neném. Tá? Então, corria atrás de mim assim, com raiva, porque todo mundo fica preparado. Vai chegar o irmãozinho, vai chegar o irmãozinho. Mamãe foi buscar o irmãozinho. A mamãe volta seu irmãozinho. Depois, aí fomos para casa com o irmãozinho. Depois eu tive o neném, fomos para lá. E ele voltou, ele nunca... Por exemplo, essa época, quando o Dori nasceu,
Eu fiz cesariana e 17 dias depois eu peguei um ônibus de Goiânia para Fortaleza. Como não tinha direto Goiânia-Fortaleza, eu peguei Goiânia-Picos, que eu nem sei onde fica o tal Picos. E fomos embora. Era 53 horas de viagem. Aí fomos, e as pessoas ultra atenciosas paravam para lavar as fraldas do Dori, porque naquela época não usava fralda descartável, né? Então lá lavava as fraldas, punha as fraldas para secar. E fizemos essa viagem de volta, nós três. Assim, mas hoje mudou. O Lucas não sabe o que é fralda de algodão, é só descartável. Usou sempre. Aí no meio do caminho um ônibus quebrou. Os motoristas ficavam muito preocupados. Então, descer, dar comida para o Eduardo, comprar uma comida boa. Então, os motoristas sempre têm uma regalia nesse restaurante, né? Então, compraram ovas de peixe. Eu nunca esqueci assim, da aparência das ovas de peixe, para o Dudu comer melhor. E no meio do caminho apareceu um ônibus que ia para Fortaleza quebrado e nos trocaram. Então, fomos os 2 motoristas e nós 3 no ônibus para chegar mais rápido lá. Então, é toda uma relação assim. Por exemplo, tinha um vizinho amigo dele, chamava Vinícius. Era Vinícius Marquinhos, aquelas casas geminadas. Aí, cedinho de manhã, o Vinícius subia, a mãe dele subia na janela e gritava: Dudu, Dudu! Eu subi o Dudu aqui no ombro para ele se ver, para ele brincar. Que até o casa, eu não sei se a gente acabou gravando ontem, que eu falava que chamava Avenida Copacabana 100, e que a gente foi despejado porque não tinha 100 cruzeiros em 72 para pagar aluguel. Vendemos tudo, vendemos botijão e mudamos para uma outra casa que foi pouco antes da tal casa de bodega. Mas era uma grande amizade, ou seja, ele tinha uma amizade com um rapaz, o seu João, que levava peixe, a gente comprava, que ele mudou para bem longe do Henrique Jorge, e seu João continuou indo levar o peixe para o Eduardo comer. Atravessava aquele tudo a pé para dar o peixe, porque o Eduardo gostava muito do peixe. Então, são coisas assim que foi muito forte. E tem toda a história já na prisão, que eu acho que ele foi uma coisa muito forte para mim em termos de... Antes da prisão, né, quando a gente já estava no sítio, na fuga, eu não me lembro, assim, por exemplo, com toda a correria, agonia de fuga, o Dudu não atrapalhou. Isso não é uma coisa que você lembra, é o seguinte, ele atrapalhava, sabe aquela coisa que começa a incomodar. E no sítio, por exemplo, caçamos passarinho, ensinei ele a jogar com a baladeira, né? Ele acertou um passarinho, nós pegamos um passarinho e consertamos isso, véspera de ser presa, consertamos a asa do passarinho, porque sem querer machucamos. Era para tirar, mas não era para acertar. Andar de bicicleta comigo no sítio, a gente andou muito de bicicleta lá. Eles comentavam muito isso na prisão. Cadê a bicicleta, sabe? Porque eu andava com o Eduardo lá. Depois, na prisão, ele foi muito assim... Aqui, né? Quando eu estava aqui em Belo Horizonte, como ele era muito pequenininho, e eu estava na 4ª companhia, não era um centro de tortura, era um lugar onde a gente ficava preso, né? Uma carceragem. Eles davam maçã, bolo para ele, tirava ele da cela para ele andar, e falava assim, eu só como se levar um pedaço para minha mãe. Então, tudo eles eram obrigados a dar para mim também, porque senão ele não comeria. E, ao mesmo tempo, quando chegava a noite, que para mim, assim, com toda a pressão, ele já tinha andado encapuzada, ele enrolado no cobertor para ninguém reconhecer, ele andando aqui em Belo Horizonte para interrogatório. Dentro da cela, ele falava, tinha uma cama de campanha em frente à grade da cela. Aí ele fez eu mudar a cama para um lado, um espaço que tinha atrás da porta. Porque a hora que os caras... Aí era o raciocínio dele, na linguagem dele. A hora que a polícia chegar e abrir aqui, não vê mais a gente. Mas nós estávamos aqui. Então a gente fazia isso. Ao mesmo tempo, enquanto não estava com o interrogatório, a gente brincava. Era um chão de lajota muito bem cerado. Então, brincar de escorregar para lá, para cá com ele. Tinha umas coisinhas assim dentro da cela, tipo saboneteira, brincar que aquilo é um barco. Brincar o tempo todo, o dia inteiro, sabendo que de noite ia para o interrogatório. Mas para ele ficar tranquilo. Mas aí os caras sacanearam muito, falavam com ele o seguinte, se seu pai vir te buscar, que era o Zé Carlos, você sai daqui. Então teve um período muito difícil, foram uns 3, 4 dias, horas, né, muito difícil, que ele não entendia por que o Zé Carlos não aparecia.
buscar. Eu acho que entra muito a questão do abandono. Sabe? Por que meu pai me abandonou nessa situação? Por que ele não vem buscar? Depois, já aqui mesmo, eu não me lembro o lugar, e não sei, né? Eu estava com capuz, mas era um lugar que a gente passava e tinha cachorro. Eu sentia que tinha uma grade, embaixo tinha cachorro. Caminhando, eu sentia isso. Eu tinha sido presa descalça. Então, tinha uma grade aqui com cachorro. E nesse lugar que eles forçavam muito o Eduardo a contar quem eram os tios que a gente encontrava. E Eduardo não tinha noção a gente viajava tanto, mudava tanto, ele não tinha noção do espaço, para onde vão e para onde estão voltando. Então ele falava, tem um amiguinho não sei o quê, um amiguinho não sei o quê. E isso ele corria o Nordeste com os amiguinhos. O tio não sei o quê, mas não tinha localização. Cada tio, todos os tios com nome frio. Tá? Até eles usavam o sobrenome frio, né? Eles usavam o nome verdadeiro com sobrenome frio. Aí, nesse momento, eles forçaram a barra com ele, colocaram ele de cabeça para baixo numa janela para ele falar, para forçar que eu falasse onde estava o Zé Carlos, numa pressão, mas que ele não, em nenhum momento, ele reagiu mal, ou seja, ou reagir contra mim. Até que chegou o dia que eles trouxeram o pedido do juizado de menores, né, para entregar ele para o Mata Machado, e eu conversei com ele, porque eu não acreditava que ele estava indo para o Mata Machado. Meu grande medo é que eu colocar ele num orfanato, alguma coisa assim. Aí eu falei com ele que ele poderia nunca mais me ver, que ele poderia ir para um orfanato, ou para a casa do vô Edgar e tal. Ele falou, não faz mal não, viu, mamãe? Eu vou, depois quando eu crescer eu te busco. Eu sei. E tchau, ele queria, vamos sair daqui mesmo, ninguém me segura. Aí já depois, por exemplo, na casa dos Mata Machado, aí são as histórias que eu sei. Eu fui preso com uma calça vermelha e o Bernardo, irmão do Zé, tinha uma calça vermelha. Eduardo via a calça vermelha e achava que os Mata Machado estavam escondendo dele, entendeu? Porque ele via a calça e achava que era minha. Então, aí nesse período também o pai dele veio, buscou, foi lá na UBAM, me avisou que estava com o Eduardo, e depois ele foi para a França com o pai. Aí a gente se voltou a ver quanto tempo depois. Quando foi que se separaram? Esse aqui é de 9 meses. Que esse aí eu pulei, porque no meio dessas doenças todas de Fortaleza, esse aqui ficou muito doente. Então nós entregamos 2. Eu não sou muito organizativa. Nessa casa, nessa bodega, os 2 adoeceram muito. O Dudu já comia de tudo, ainda segurou, mas o Dori teve meningite. Aí foi naquele hospital infantil lá, em Fortaleza, e com aquela confusão que é o hospital, né? Tem meningite, tuberculose, diarreia, todas as crianças juntas. Aí eles internaram o Dori. Um vizinho nosso levou de carro e falaram, o Zé que levou e falou, olha, não é nada grave. Mas aí avisou para o motorista, o dono do carro, que desinfetasse o carro, que era meningite. Aí o Zé chegou em casa e falou, olha, ele está muito doente e está com meningite e é capaz de não sobreviver. Aí eu fui para o hospital, ele estava com meningite, estava com... saía muito pus do ouvido muito infeccionado. Isso eu não me lembro quanto filho. Vou morrer, ficar velhinha com esse filho. Nós 2 velhos, já é uma outra perspectiva. Mas eu gosto muito de estar com os 2. Hein? Tinha plano para o futuro? Ah, sim. Como qualquer casal. Nós vamos ficar velhos, na cadeira de balanço, nossos filhos, essas coisas assim. Tá. Esse é o sonho, você não acha que vai acabar. É os filhos, a sociedade nova. Uma das fotografias mais bonitas que a gente tem do Zé Carlos é ele com o Eduardo, quando ele veio visitar com o Eduardo no colo. Tá? De uma fotografia assim, carinhosa, os 2. O fato de você estar na clandestinidade doía muito ele, assim, o fato de não ter uma vida? Não, eu acho que o que doeu foi entregar. Eu achei que eu ia morrer, e ele também. Eu também quando acho, nós saímos... Eu sinto isso, pelo menos. Sabe, nós ficamos desesperados sem os meninos. Quando chegamos à conclusão
que a gente não tinha condições de criar os meninos. Tá? Que a gente lutava com a organização constantemente, criar, voltar para casa, todas as atividades, porque a gente tinha os filhos. De repente, não podemos criar porque não tem grana. E era no auge do racha da EP, em Fortaleza. Então, doeu muito isso para a gente chorava demais, ficamos muito desesperados, que não tinha sentido a vida sem os 2 meninos. Aí, nessa confusão, o Eduardo só veio ficar com o pai depois da minha prisão. Sabe, foi uns 6 meses depois. Então, foi muito, muito duro, porque aí foi cortar mesmo. Aí, a gente conta que o Dori chamava a mamãe. Aí, você foi cortar e acabou, entendeu? Tira da cabeça, você não tem volta. Se nós não tínhamos volta, nós íamos ser sempre revolucionários. Tá? Então, tinha que escolher. Ou é revolucionário, põe os filhos podendo ser presos, morrer com vocês, ou entrega os filhos para uma vida melhor. E essa foi uma decisão muito dura. A gente era muito criança, inclusive, para tomar uma decisão dessa. Sei, considerando que eles são criança, né? A gente tinha 26 anos. Mas era muito difícil a gente tomar uma decisão que tudo que a gente projetava em termos de revolução não funcionava com os filhos. E discutia muito com os camponeses, companheiro camponês, na época, que eles falavam assim, não se pode separar da família. Na revolução, a família tem que estar presente. Ninguém é revolucionário sozinho. E para a gente, classe média, não funcionava. Ou seja, a gente tinha que separar das crianças. A gente tinha que entregar. E eles mudavam tanto que quando eu voltava a encontrar, eu não reconhecia. Eles ficavam gordinhos, bonitinhos, roupa bonita. Sabe, isso é muito fácil. Eu mudava demais, virava outra carinha. O Dori, uma vez eu vim visitá-lo, a tia dele mais velha chegou ele com um menininho de camisinha branca, de babadinho, uma calcinha de veludo. Eu olhei e falei, mas do Carlos, seu filho é lindo. Ela falou, não é meu filho, é o seu. Porque não era, meu filho era horroroso. Os dois eram muito magrinhos, os dentes para fora, ficavam com aquelas coisas de raquetismo, né? Por exemplo, uma vez eu levei o Eduardo no São Paulo, estava muito doente, muito magrinho. Aí o médico virou Dr. Rubens. Daqui a pouco, Dr. Rubens Base. Olhou e falou assim, ele tem uma doença muito rara. Bem, eu estava indo com a minha família, né? Classe média, alta, morando nos Jardins de São Paulo. Ele tem raquitismo. Era muito raro ali. Tá? Ele estava com a cabeça cheinha de furúnculo. E toda a vizinhança tinha a cabeça cheinha de furúnculo. Tá? Então não era raro ali nos Jardins, mas em Fortaleza, no meio da rua, era a coisa mais comum, né? Você pega a pimenta, a folhinha da pimenta, passa azeite e põe para furúnculo sair, era pronto, era essa história. Então quer dizer que houve um choque, então, da proposta revolucionária da organização com uma proposta de vida. Para mim foi a primeira vez que eu senti que alguma coisa não estava muito certa. Tá? Ou seja, eu era uma mulher, tinha filho, entrei para a organização, sabendo que ia ter filho, a organização até tinha feito tudo para mim, deu todo apoio com a história dos filhos. Chega um momento, não tem, porque nós estamos com um racha político. Tá? Eu sou a PML, você é a PPCdoB e vira aquela briga louca. Tá? Que é aquilo que o Odak falou, nós ficamos gato pingado. Tá? Mas os gatos pingados não tinham condições de resolver. Tá? Então tinha que entregar para a família, e aí era a família. Entregar para a família do Dori, que eu já não tinha mais família, já tinha pedido a mãe e pai. Então era entregar para a família do Dori. Então isso é muito louco, aí depois ficar com a família do Eduardo. E sabendo que aquela entrega você não ia ter volta. Apesar que quando eu peguei Eduardo de volta, mas depois da prisão, quando o pai dele falou, eu vou levar para a França, eu tive certeza que eu não ia criá-los mais. Tá? Porque o que era? Naquele momento eu estava preso, não sabia quando sair. Mas quando eu saí, você tinha que arrumar uma profissão. Eu não estudava, não tinha profissão nenhuma. Eu tinha que reestruturar a minha vida. E depois, como eu dizer, eu sei que quer fazer a vida novamente, recomeçar tudo outra vez. E não tinha grana. Porque quase, ou eu sei que hoje eu não tenho a grana também, mas hoje eu sei mexer melhor com isso, com o meu menino pequeno. Tá? Eu sei chegar e falar, não tem grana, mãe, eu tenho, mas eu trabalho hoje. Naquela época eu não trabalhava. José Carlos, como é que foi a separação
que apresentou para Também é ele? a mesma coisa. Ele tentava me convencer que ia dar tudo certo, sabe? Ele era, por exemplo, ele achava o seguinte, quando a gente chegou à conclusão que eu fui dar mamadeira pro Dori, que ele estava morrendo, vai morrer, ele falou assim, não faz mal, a gente tem outro. Então ele tentava ser naquela coisa que o Paladossi falou ontem. Ele tenta ser otimista e enfia o pé pelas mãos. Tá? Isso aí não é outro que eu quero é esse. É esse aqui que eu quero, não é o outro que vai aparecer. Não, a gente melhora a situação, voltamos a estudar e a gente pega os meninos outra vez. Tá? Porque era quase assim, quando a gente foi se casar, ele sabia que se casava comigo e com o Eduardo junto. Tá? Não era uma coisa que você tem uma companheira. Não, tá? Você tem uma companheira que tem um filho que não larga o filho, tá? Ou seja, por nada a organização discutiu 1000 vezes comigo para eu abortar, que eu não devia ter aquele menino, como é que eu ia ter um menino já com repressão? E eu bati o pé e não aborta, eu vou ter esse menino. Tá? Então a organização teve que se adaptar para eu ter um menino. Pois eu vou criar esses meninos. Estou grávida, vou ter um menino. Aí no meu vocabulário não entrava assim, vou abortar. Não, eu não estou criando uma nova sociedade. Então, na nova sociedade, eu quero que meus filhos participem. É simplista, mas era o meu raciocínio. Não que eu seja contra o aborto, não. Depois eu já fiz aborto, ou seja... Mas esses dois eram muito importantes, esses eu queria. Eu quero e que não era uma discussão por causa da clandestinidade, não. Era uma questão moral. Tá? No fundo, o que revelava da P era questão moral. Uma militante revolucionária, grávida, sozinha. Tá? Então, quer dizer que ela transou e não é casada. Então, é essa a questão moral. Tá? Dentro de Belo Horizonte, eu morava aqui, vivia aqui, dancei aqui no Carrap, era uma pessoa conhecida. Tá? Então, era a questão moral religiosa de uma outra forma. Tá? Porque depois todo mundo teve filho, mas era aquela birra de ter. Então, o fato do Zé Carlos ter casado com você já tendo um filho, também já foi um avanço de pensamento. Mas é isso que eu falo. Quando eu estava grávida do Eduardo e o Zé Carlos ia me visitar, ia no hospital visitar. Quando você teve o Eduardo, já teve ele, e antes de tê-lo, foi quando eu conheci Zé Carlos, e eu acho que é isso aí que eu falei, que entrou de me apaixonar, era ele e o Zé Luiz Guedes que iam. Eram duas pessoas que nunca levantaram a questão de estar grávida. Tá? Eles tinham uma outra cabeça, então torciam. O Luiz Raul Machado também. Nesse período, o Luiz Raul Machado foi preso. Depois de muitos anos, ele me contou, quando o Eduardo tinha nascido, ele tomou o Pentotal e ele falava, meu filho está nascendo. Então, o Eduardo tinha um nome antes de nascer, ele chamava Chiquinho. Então, os companheiros que aceitavam perguntavam, como é que vai o Chiquinho? E era ele. As pessoas assumiam que ia nascer, que eu ia ter um filho. Contra o ranço geral, que era um ranço geral. Então, mas isso era muito pouco. Então, quando assim, lutamos tudo, todo mundo sabia a luta que foi aquilo, a luta de levá-los para Fortaleza, de criá-los, e por uma divergências políticas sérias, você tem a primeira decisão era entrega os meninos. Nós discutimos dias e dias isso, sabe? Chorava nós dois, chorava a companheira que morava com a gente, mas assim, vamos ter que tirar essas crianças dentro dessa situação. Aí tiramos, eu acho que foi melhor para eles hoje. A Grauninho. Morava uma companheira que era mulher de Manuel da Conceição. Manuel da Conceição estava morrendo de ser torturado. Foi naquela grande tortura do Manuel da Conceição. A gente tinha os informes e a gente falava, como é que vamos com essas crianças? Se a gente dança. Sem grana também, era sem grana mesmo, né? Totalmente sem grana. E aí entregamos. Fraquinhos, magrinhos. Hoje estão criados, são rapazões enormes. Né? Eu acho que foi, hoje, se eu penso racionalmente, foi uma medida justa, tá? Nós demos condições deles sobreviverem, deles não morrerem no Nordeste como qualquer retirante, porque a gente era muito retirante às avessas, né? Sai do Sul, do conforto e vai para o Nordeste vivendo miséria. Cresceram, formaram. Eu não poderia ainda hoje dar
deixar que Eduardo estude, que Dori estude. Tinha que estar todo mundo trabalhando, dando duro. Eu acho que, nesse sentido, hoje é uma opção correta. Tá? Eles tiveram condições de ter uma vida melhor hoje. E na época também. Mas, emocionalmente, isso foi muito duro. Tá? Foi muito difícil. Aí eu carreguei durante muito tempo as roupinhas deles. Algumas roupinhas que eu guardava de lembrança. Para cima e para baixo. Para onde eu fui, eu estava com as roupinhas. Tá? Porque sentia falta daquelas coisas deles. Deles serem pequenininhos, serem meus. Aí hoje, não. Hoje, por exemplo, já tenho outro. É mais fácil transar isso. Eu levo ele para a rua. Porque tinha essa história também. Eu ia para o ponto com as crianças. Tá? E se cai o ponto? Eu estou carregando o menino. Então, no fundo, eu falava, é um estorvo na organização, entendeu? Você torna um estorvo numa organização de esquerda clandestina, uma mãe que vai para o ponto. Hoje eu faço isso com outro menino. Aí eu levo ele para o meu trabalho de menino de rua. Não levo para a rua, eu levo para casa, onde a gente tem. Mas ele já discute, ele já é criado diferente. Ele fala, eu não quero falar de menino de rua. Se falar em menino de rua, eu não como, eu fico com nojo da comida. Aí ele tem 7 anos. Mas eu também sou muito leoa, o bicho preguiça. Tá? Eu vou e arrasto. Tá? Onde eu vou, eu ponho, amarro em mim. Eu não raciocino nunca o seguinte, eu vou viajar e minha menina vai ficar no Rio com a avó. Não. Eu levo ele lá, eu vejo como é que eu faço para ele não me atrapalhar. Tá? Onde é que eu deixo, para ele não ficar participando das coisas. Tá? E com eles era a mesma coisa. Eu levo para o ponto, eu deixo com a vizinha, mas eu volto. O Zé chega a tal hora, eu chego. Por exemplo, em São Paulo teve um dia, que nessa escola eu levava, o Eduardo sempre questionava para a gente por que a gente tinha que trabalhar tanto e ele estudar tanto. Aí que passava o dia inteiro na escola, a gente o dia inteiro trabalhando. Aí levava e o Zé Carlos buscava. O Zé Carlos esqueceu. Nós estávamos na casa do Quintas. Aí esperamos, 8h30 chegou o Zé Carlos. Cadê Eduardo? Eduardo? É, Zé, você ficou de buscar Eduardo. Eu me esqueci. A gente saiu feito primeiro pros fogos na casa, né? Os fogos, eu quero de táxi. Lembro que estava o Jair também, porque eu fiquei histérica. Eu queria matar. Como é que envolve uma discussão política e esquece do filho? Aí fomos correndo, tinha um bilhete da diretora. Seu filho está na minha casa. Chegamos lá, ele tinha comida, mamita, e estava numa ótima. Sabe? Ele não tinha sentido que tinha sido abandonado. Sabe? Foi só um atraso do meu pai e da minha mãe. Todos os companheiros que viveram naquela época, principalmente com o Eduardo, tem muito carinho. Né? A Fernanda fala muito na carta do Dudu no acampamento com a gente. Sabe? Ela tem muito carinho, ou seja, que ele era uma criança que fazia parte do... Era um mundo de adulto e ele estava dentro daquele mundo de adulto. E os companheiros também, mas principalmente os companheiros, por exemplo, o Paulo Sturtreiter era um companheiro que sempre perguntava como vão as crianças. Que é o João, né, o companheiro que morreu. O Zé Luiz. Luiz Raul. Não era a organização carinhosa. Tinha pessoas que tinham um carinho tão grande que me fazia temar continuar criando. A última vez que eu peguei o Eduardo para ficar comigo, eu vim aqui e decidi que ia levá-lo. Aí eu liguei para o Jair. O Jair era o dirigente da organização. Eu falei assim, eu vou voltar com o Eduardo. Ele falou, não pode fazer isso, companheira. Eu falei, estou voltando com o Eduardo. Vou para o meu aparelho com o Eduardo. E não discuti. Mas você não pode fazer, tem que preparar. Eu falei, eu não vou preparar. Ele não está legal aqui, eu vou embora com ele. Peguei e fui embora para dentro do aparelho. Eu não queria saber, ou seja, não cabia ele dentro da casa, mas passou a caber. O que era? Aí inventamos uma história. Que meu marido tinha me abandonado, eu tinha um menino pequeno, que minha mãe estava criando, e ficou, ninguém questionou. Que são os vizinhos que deram um depoimento favorável para mim na prisão. Tá? Por quê? Porque era cuidadosa. E eles eram lindos. Isso aqui era muito feio, mas eram lindos. Mas Eduardo era especialmente lindo. Dori era... Vocês vão ver a foto dele, mas era feio mesmo, né? Magrinho, branco e transparente. Então aí, criados. São meus meninos ainda.
mas estão criados, estão se graduando. Então, é um carinho. Para mim, eles são meus filhos, meus meninos ainda. Tá? Tem uma relação diferente, ou seja, eu não sou a mãe que intromete na vida deles, que nunca perguntei, tomou banho, trocou de roupa. Não existe essa relação entre a gente. A relação que eu tenho, se a mãe tem com o filho. Cotidiana. Tá? Eu acho que existe a parte boa, tá? A parte boa da relação, que estão a fim de estar juntos, estão a fim de ser carinhosos. Eles são totalmente diferentes um do outro, mas é essa relação assim de muito, muito carinho com eles. E eles também. Quando o Eduardo chegou da França, ele chegou, nós estávamos na casa de um pessoal aqui, ele entrou e falou assim, você é a mamãe Madalena, né? Assim, na hora, assim, então é uma... E estabeleceu outras vezes, separamos, passou prisão, tudo, mas tinha ficado, ele reconhecia. Então é uma relação assim de... Eu acho que eles respeitam muito a minha maneira de ser, não é a maneira que eles vivem. Eu acho que a gente não pensa igual. Eu vivo diferente deles. Uma vez o pai dele me falou que eu ia ser eternamente revolucionária. Que eu não podia criar, porque eu ia ser eternamente revolucionária. Se me dá na gana mudar tudo e sair, eu largo tudo e saio. Como vamos embora para Cuba? Eu vou embora para Cuba. Eu e meu atual marido já fomos e voltamos para João Pessoa várias vezes. Larga tudo no Rio, vende tudo e mudamos para João Pessoa. Chega um tempo, vamos voltar para o Rio, voltamos para o Rio. Vamos para Cuba, vamos para Cuba. Não está dando certo aqui? Tá bom, então você passa uns tempos em Berlândia. Isso é natural para a gente. Desfaz o acampamento e monta em outra até melhorar a situação. Isso é muito diferente deles. Então eles podem chegar lá, eu estou com uma casa. Eles podem chegar que eu estou com uma casa que não tem mais nada. Ou seja, a gente não... Atualmente, 11 anos de casada, eu não tenho nada que era da primeira casa. Tá? Vende, guarda, troca, não sei o quê, e vão montando e desmontando. Tá? E isso não é a estrutura deles. Tá? Não é uma casa, você fala, onde eu estiver, eu chegarei aquela sensação assim, passo que passo, eu voltarei para minha casa. Tá? Isso não existe para eles. Eles não podem, vou voltar para a casa da mamãe, que eu não sei onde está a casa da mamãe. Tá? Ela pode estar em qualquer lugar. Aí você, para minha casa, é aquele momento ali. Lá eu tenho uma casa no Rio. Mas a gente fala hoje, na casa do Rio, que não é a nossa casa, é um acampamento. Então, já permitimos tudo na casa. Tá? Então, agora, meu filho deve trazer umas 4 caixas, 5 caixas que estão em João Pessoa, enormes de mudança, e vamos pôr dentro da casa. A gente sabe que vai virar um caos. Mas é uma passagem para a gente. Aquela ali não é a nossa casa definitiva. Então, isso não cabe para eles. Não sei o que agora vocês falam.